Graças a Deus. Bom, que não está com a garganta boa e canta assim, eu então não tenho nada. Aí é para envergonhar o pregador mesmo. Amados, vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos servir a Deus com alegria. Cadê os nossos diáconos? Vamos servir a Deus com alegria, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Curva a tua cabeça. Querido Deus e bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade para conosco, Senhor. Meu Deus, eu te louvo pela salvação, meu Deus. Eu te louvo pela oportunidade, Senhor. Meu Deus, eu te louvo porque o Senhor é santo. Eu te louvo, meu Deus, por poder estar aqui depois de um mês, meu Deus, de ceiar, Senhor. Meu Deus, cada um, meu Pai, se a tua bênção sobre a casa, sobre o lar, meu Deus, sobre a vida física, Senhor, dando a saúde, sobre a vida financeira, meu Deus, provendo, multiplicando, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, a família, o casamento, meu Deus eterno, nos filhos, Senhor, se a tua mão protegendo a cada um, Senhor, meu Deus, todos os segmentos profissionais, se a tua mão estendida, meu Deus, o operário, Senhor, o profissional liberal, o autônomo, o empresário, meu Deus eterno, se a tua mão estendida prosperando, multiplicando, Senhor, alegrando o coração, Senhor. Eu repreendo a crise financeira nesta hora, eu repreendo o coração de pedra agora. Senhor da glória, transforma num coração de amor, Senhor, de gratidão, um coração de carne, um coração do teu espírito, para que possa entender, meu Deus, que a tua obra, Senhor, necessita, meu Deus, Senhor das finanças. Portanto, Deus amado santo, eu apresento a cada um que possa contribuir com amor nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga amém. Serve a Deus com alegria, com a sua contribuição, com a sua oferta, com os seus dízimos. Se a tua mão estendida de forma, eu vou por lá na frente, de forma poderosa. Estenda abre tuas mãos, faça isto como você faz de costume, e com certeza o Senhor receberá com cheiro suave a sua contribuição desta oportunidade. Você que tem um voto, cumpre o seu voto. Você que alcançou o seu propósito, cumpra o seu propósito. Você que não adquiriu ainda aquele abençoado carnê, para que nós possamos assumir nossos compromissos ali, aonde será construído o novo templo central, faça isso, passa ali pela mesa da pastora e adquira lá o seu carnê. Você que já terminou de pagar, pega outro, leva para alguém, faz alguma coisa, mas não fica quietinho não. Enquanto você está mexendo, Deus está trabalhando também. Enquanto você está colocando o seu coração para trabalhar, faz um propósito com o seu coração, fala com o teu coração, fala com a tua alma, devo fazer, não devo fazer. Aliás, não precisa nem perguntar, porque a Bíblia diz que você tem que fazer. Amém, irmãos? Amados, tratarei de um assunto, não quero cansá-los, porque sei que vocês têm também que aí alimentar o físico. Tratarei de um assunto hoje em poucas palavras, porque este assunto aqui requer mais tempo e mais dias, sobre o batismo do Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. Assunto esse que se encontra um pouco amortecido no meio do pentecostal, meio que deixado de lado. Hoje o tempo, eu sou novo crente, mas aí há uns 40 anos atrás, quando a pessoa aceitava Jesus,
ele buscava ser batizado com o Espírito Santo. Ele queria os dois batismos, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Isto era comentado, falado. Eu acredito que, por ter um pouco adormecido, e não se fala muito nisto hoje, é por conta do líder da igreja. Eu não vou culpar os irmãos, eu acho que é o líder da igreja. Porque tudo que quanto mais a gente trata de um assunto, mais Deus opera sobre aquele assunto. Se a gente pregar sempre sobre cura, Deus estará sempre curando. Se a gente pregar sempre sobre salvação, Deus estará sempre salvando. Se a gente pregar sempre sobre o poder de Deus, o avivamento, o derramar do poder do Espírito Santo, Deus estará sempre derramando. Então eu acho que a falha não é de ninguém, a falha é exatamente do líder da igreja. Então, portanto, nós precisamos falar mais do batismo com o Espírito Santo. Isto é necessário, o batismo com o Espírito Santo, e nós vamos ver alguma parte bíblica que sustenta isto que eu estou falando, como necessário para nós. O próprio Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, e depois sereis minhas testemunhas. Então é necessário ser revestido do Espírito Santo. Agora atenta para isso, que Jesus não disse isso para incrédulo, ele disse isso para quem já era crente. Então é os crentes que precisam ser revestidos do poder de Deus, e o revestimento é através do batismo com o Espírito Santo. Eu quero começar exatamente lá por Joel capítulo 2, verso 27. Quero começar a falar por lá. Vou tentar ser rápido, porque eu sei que tem alguém querendo fazer almoço. Joel 2, verso 27. Diz assim: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Observa que isto é para Israel. Eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, falando para Israel. E não há nenhum outro, somente o Senhor é Deus. Nunca mais o meu povo será humilhado. Esta promessa é para Israel. Aí o verso 28 diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aí já não é só para Israel, aí é sobre todos os povos. Então derramado o espírito é para os judeus, é para os gentios, é para todos os povos. Derramar, isto é uma profecia de Joel que reitera com Pedro quando aconteceu o Pentecostes, em Atos capítulo 2. Então ele dá sustento com esta palavra. Ele mesmo diz, quando alguém disse que eles estavam embriagados por ver o mover do Espírito, ele disse: não, nós não estamos embriagados. Isto aqui está acontecendo é a profecia de Joel. Então, derramarei sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Aí o 29 diz: até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então ele abrange aqui toda a comunidade ou toda a família, até os empregados serão alcançados com este derramamento do Espírito. Agora observe, por que eu não quero? Se é uma promessa, se meu pai tem, eu sou filho, por que eu não quero? Se a promessa é para o filho também, logo eu devo querer. Se é para filha e eu sou filha, eu também quero. Se eu faço parte desta comunidade, desta igreja, desta família, eu também quero experimentar este derramamento do Espírito. Observa que não é gotejando não, é derramamento do Espírito. Quantos têm vontade disso? Derramamento do Espírito, não é só para o pai, não é só para a mãe, não é só para os velhos, é para os filhos, para as filhas,
e até para os servos, até a empregada doméstica que trabalha na tua casa, se lá tiver derramamento, vai pegar ela também, ela vai se converter, vai ser alcançado pelo derramamento do Espírito. Isso nós precisamos desejar. Aleluia. É para todos. É para todos. Naqueles dias, e já chegou esses dias. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia periodicamente, descia conforme as necessidades do trabalho, descia sobre reis, sobre juízes, sobre os profetas, descia sobre os líderes, descia, fazia o trabalho e saía, ia embora. Então o Espírito descia. Temos pelo menos 88 referências sobre isso na Bíblia, do Antigo Testamento, da descida do Espírito. Só que descia e ia. Aí João fala em capítulo 16 que ele virá, ele diz: eu vou, mas virá para ficar com vocês. Aí o Espírito Santo, agora nos nossos tempos, veio para ficar. E eu quero trazer uma leitura aqui, uma passagem, na ocasião que os filhos de Israel reclamavam com Moisés a respeito de comer carne, reclamavam a respeito de alimentação, e começavam a dizer que preferia mais o Egito do que ter saído. Então foi uma grande confusão naquela época. Os biblieiros conhecem bem a história, mas eu vou ler só Números 11, 16 em seguir, porque eu quero pegar só um assunto. Números 11, 16. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, levá-los à tenda do encontro. Levá-los à tenda do encontro, para que estejam ali com você. 17. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles, e eles ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Por que Deus está fazendo isso com Moisés? Porque Moisés deu uma reclamada, disse assim: olha, não foi eu que dei a luz a este povo, e por que esse sofrimento? Se o Senhor quer tanto esta ruína para mim, é melhor me tirar do mundo, porque eu não aguento mais carregar este povo. Então o Senhor diz: reúne todos os 70 líderes, que eu vou tirar do teu espírito e colocar sobre eles. Versos 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito, reuniu 70 autoridades dentro deles e dispôs ao redor da tenda. Verso 25, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre os 70 autoridades. Pôs sobre 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram. Observa que tem uma ligação quando o Espírito é derramado. Com profecia, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Verso 26, entretanto 2 homens, chamados Edade e Medade, que tinham ficado no acampamento, ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido à tenda. Mas o Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. O Espírito veio sobre eles, eu estou lendo o verso 26, o Espírito veio sobre eles, e eles profetizaram também, não estando na tenda. Então Moisés convida os 70, como a ordem do Senhor, mas 2 não vieram ao tenda do encontro. Eles não vieram, mas mesmo assim o Espírito alcançou eles aonde eles estavam, e eles profetizaram. E esses 2 homens, somente eles têm o nome aqui, Eldade e Medade.
E eldade significa Deus ama. E medade significa amor. Isso aqui é uma outra história, mas só para abrir um parênteses. É como se seria esses dois povos, povos que não eram judeus. É só uma tipificação. Eles não entraram, ficaram fora, mas foram alcançados como eu e você foram alcançados também. Porque Deus amou e enviou o seu Filho para todos. Então nós também fizemos parte disso. Mas seguindo o assunto, 27. Então certo jovem chamado Josué, o jovem diz, Edade foi lá e contou para Moisés. Edade, então estão profetizando lá no acampamento. Não vieram aqui, estão profetizando lá. Josué, filho de Num, verso 28, que desde esse jovem era auxiliar de Moisés, e interferiu e disse, Moisés, meu Senhor, proíba-os. E é aqui que eu preciso, tudo isso eu fiz só por causa desse verso 29. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Quem dera todo o povo recebesse o Espírito do Senhor. Moisés fez uma resposta aqui para Josué, e na verdade era uma profecia que iria acontecer naqueles dias ou nesses dias. Ele disse, quem dera todo Israel fosse profeta. Parece que ele está dizendo, não me daria tanto trabalho. Enquanto eles estão profetizando, enquanto eles estão com o Espírito de Deus, eles não estão errando, eles não estão aprontando. Lembra de Sansão? Quando o Espírito de Deus descia sobre ele, ele fazia proeza, fazia até coisas difíceis, que o homem não se faz. Mas quando o Espírito saía dele, ele pecava. Sansão era assim, quando estava com o Espírito dele, ele agia. O Espírito saía, ele pecava. Quando o Espírito voltava, ele carregava portão na cabeça, ele matava 1000 homens, mas quando o Espírito saía, ele ia pecar. Este era Sansão. Moisés está dizendo, mas que bom que o seu Espírito do Senhor pusesse sobre todo Israel. Desejo de Moisés, que o Espírito do Senhor permanecesse com o povo de Israel, mas não era assim naquele tempo. A recomendação de Moisés, Paulo pega ela e traz para o Novo Testamento. Então eu disse isso em primeiro lugar, vou falar em segundo lugar agora. A recomendação de Paulo sobre falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Sigam o caminho do amor. Primeiro, o caminho do amor. Diga comigo, o amor. Siga o caminho do amor. 1 Coríntios 14. Siga o caminho do amor. Busque com dedicação os dons espirituais. Quem ouviu dizer busca? Busca. Busca. Quem ouviu dizer dedicação? Talvez você não sabe ler, então vou te ajudar. Busque com dedicação os dons espirituais. Aí eu pergunto, quanto tempo faz que você orou para buscar os dons espirituais? Eu não estou perguntando quanto tempo faz que você orou para arrumar um namorado, para ganhar uma casa, para ganhar um carro, para receber alguma coisa, para Deus abrir a porta. Eu estou dizendo com dedicação aos dons espirituais. A Bíblia diz, ensina o filho no caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele não desvia. Então, irmãos, se nós começar a plantar isto, como as nações, como a Alemanha, como Portugal, que
A criança nasce, você vai ensinando, 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 e nunca ninguém tira isso da cabeça dele. Você pensa que, por que o jovem do islamismo, ele se aceita a se encher de bomba e entrar dentro de algum lugar por Alá, e se acabar por Alá? O que é aquilo ali? É porque ensinou ele desde quando ele nasceu. Foi ensinando, ensinando, ensinando. Estou falando algo que não tem nada a ver com o espírito. Agora, você imagina se nós ensinarmos com o espírito. Diz para a criança, tamanhozinho dessa menininha ali, ó. Busca com dedicação os dons espirituais. Fala isso para a criança sempre. Fala isso para a criança sempre. Quando ele chega um adolescente, ele quer. Mãe, eu estou já 2 anos, só me fala isso. Buscar dons espirituais, eu quero receber. Eu quero experimentar isto. Mas aonde está o pentecostal? Aonde está o povo espiritual? Aonde está o povo das línguas? Aonde está o povo que precisa ensinar o filho, ensinar? Se você adestrar o filho, ele não sai. Ele quer ser revestido. Verso 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Diga comigo, quem fala em língua fala a Deus. Então, quando alguém diz para você, olha, aconteceu lá em Atos capítulo 2, e todos foram cheios, e falaram em outras línguas, lá está dizendo, em outras línguas, em outros dialetos, ou outros idiomas. O fato é que isso é verdade. Eles falaram em outros idiomas. Mas aqui Paulo está dizendo que quem fala em língua não fala a homem, mas fala a Deus. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lá o Senhor batizou porque eles receberam o dom de falar em outras línguas, em outros idiomas, para levar a evangelização, amém. Mas eles também receberam línguas, dons de língua, para falar a Deus. A Deus. De fato, ninguém entende. Se ninguém entende, por que o japonês vai entender? Se ninguém entende, por que o inglês vai entender? Eu não estou falando língua de inglês, eu não estou falando língua de japonês. Quem vai entender é só quem eu estou falando, quem? Deus. Então esta língua aí não é idiomas de outras nações. Pode ser, mas ele está falando com Deus. Se é com Deus, é você e Deus. Não é língua de homens. Não fala aos homens. Fala a Deus. Então é um particular meu com Deus. Enquanto você está falando com Deus, em línguas, só você e Deus sabe. E às vezes nem você sabe, mas Deus sabe. Deixa eu te dar uma notícia boa, o diabo não sabe. O diabo não sabe, porque não é ao diabo, é a Deus, não é a diabo, é a Deus. Então você está falando línguas, você está falando com Deus. Enquanto você está orando em língua, ninguém sabe o que você está falando. Quantos quer este dom para falar, para orar em língua, Peça isto. Jesus disse, se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em ti, tudo o que pedir será feito. Isto aqui é primórdio, é primeiro lugar.
Então, para que serve línguas, pastor? Para você falar a Deus. Para você falar a Deus. Pastor, eu posso ficar falando na igreja? Também pode. Só que Paulo ensina muito bem. Não é porque você está falando em línguas que você está fora de si. Você tem o controle. Se você quiser parar, você para. Você tem o controle. Se você quiser falar alto, você fala. Se você quiser falar baixo, você fala. Você não é desequilibrado. Então, se você está falando a Deus, o João não precisa ouvir, e nem o José precisa ouvir. Só Deus. Só a Deus. Então, fale línguas com Deus. Ore a Deus em língua. Ore a Deus em línguas. Ore a Deus em línguas. Pastor, mas se eu quero pegar o microfone e falar em línguas, pode fazer, desde que tenha alguém que interpreta para os homens. Porque você está falando com Deus, os homens vão ficar aqui de bobeira, boiando. Então você tem que falar, se tiver alguém que interpreta. Estou falando de línguas. Não estou falando de profecia. Hoje não é o caso de profecia. Falando de línguas. Então vamos de novo. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Então, se você está falando com Deus, eu não preciso falar no ar. Eu tenho que falar só com Deus. Só com Deus. Mas, pastor, e a necessidade? Muita necessidade. É muito útil falar em língua. Muito útil. Isto é promessa de Deus. E o Senhor quer que você fala em línguas. Verso 3. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Verso 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Por isso que é importante, quer ser edificado, busca o dom das línguas. Busca o dom de língua, busca revestimento. Procure buscar os dons de língua, porque você vai se fortalecendo, porque você vai falando, vai te edificando a cada dia. Edifica. O João falando em língua, edifica o José? Não, edifica ele mesmo. Edifica ele mesmo. Agora, a profecia do João, para o José, edifica o José. Mas a língua estranha edifica ele mesmo. Quantos querem ser edificado cada dia aqui? Então fale em línguas todo dia para a glória de Deus. Fale línguas todos os dias para a glória do nome do Senhor. Moisés disse: eu queria que todos profetizassem. Verso 5, agora Paulo diz, verso 5, gostaria que todos vocês falassem em línguas. Esse é o desejo do líder. Moisés disse: eu queria que todos recebessem o Espírito. E aí Paulo disse: eu gostaria que é o gosto de Moisés, é o gosto de Paulo. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. É tão bom falar em línguas. E o que fazer, pastor, para falar em línguas? Charles Finney, grande pregador americano, muito catedrático, ele era advogado, mais outras formações. Então ele começou a conhecer o Evangelho. Então ia no escritório dele, ele estava lendo a Bíblia. E aí, quando alguém chegava, ele fechava a Bíblia e colocava um outro livro em cima para ninguém perceber, para não zombar dele, que ele estava lendo a Bíblia. Mas já era Deus trabalhando na vida dele. E um dia ele disse: Senhor, revela para mim, me dá um entendimento, tira de mim esta vergonha, esta timidez. Ele tinha medo de cumprimentar os irmãos. Aí um dia ele decidiu ir para o meio da mata, num jardim, no meio de uma mata.
Ele foi de manhã lá. E começou a falar com Deus, e lá Deus visitou ele e encheu ele. E ele ficou o dia todo dentro dessa máquina, falando em línguas, e ali cheio do Espírito Santo. Virou um grande teólogo pregador, impactante, que de sexta para segunda, ao final da semana, uma pregação salvou 200.000 pessoas. Aleluia, aleluia. Ele tem uma frase que diz assim: olha, a presença de Deus na igreja atrai o mundo, no sentido de salvação. Se agora a igreja sem a presença de Deus, o mundo leva a igreja, o mundo atrai a igreja. Ele diz: todos mensageiros da palavra precisam estar cheios, precisa estar cheio. Ele tinha experiência. Certa feita ele foi visitar um comércio, uma fábrica. Ele entrou na fábrica, o primeiro funcionário começou a chorar sem ele falar nada. Aleluia. Se a presença de Deus, de alguém que decidiu. E aí saiu uma moda aí, não sei se é isso que fala. Pastor, o senhor tem que conver comigo, é o seguinte: hoje não é como antigamente, porque antigamente era só pessoas simples na igreja, indoutos. Mas hoje nós temos pessoas muito bem formadas, muito bem. Temos advogados, promotores, juízes, médicos na igreja. O senhor acha que é normal a igreja ser barulhenta? Vai espantar grandes empresários, vai espantar todo mundo. Por isso que tem que ser mais light, tem que ser mais sereno, tem que ser um negócio menos. Quem que é mais chique? Essa nata ou o Espírito Santo? Aleluia, 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 aleluia. Falar em língua já foi chique e continuar sendo, e continuará sendo. Ninguém pode impedir o poder de Deus. Eu não posso entrar debaixo da mesa, esconder o poder de Deus, porque alguém apareceu no ambiente. Não, não, não. Maior é o poder de Deus, maior é o Espírito Santo, maior é os dons espirituais, maior é os dons espirituais, maior é os dons espirituais. Aonde se viu restringir o Espírito por causa de presença de pessoas? Então eu estou equivocado em pregar esse Deus? Se Ele é menor do que poderosos da terra? Não, não, Ele é maior, 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 Ele salva todo mundo, porque o derramamento é sobre toda a carne, para a glória do nome do Senhor. Barulho na igreja não espanta ninguém, tira isso da cabeça. Barulho na igreja não espanta ninguém. Ah, Jesus não vai salvar porque foi muito barulho na igreja, eu levei meu visitante. Jesus não salvou porque tinha pessoas falando em língua, pessoa profetizando, o pastor cheio do poder, o ministrador cheio do poder. Então eu perdi, levei um visitante, ele foi embora escandalizado. Fica tranquilo, Deus não perde ninguém. Deus não perde ninguém, não se preocupa. Daqui uns dias você vai ver ele também sapateando no poder de Deus. E você vai ver que o Espírito Santo sabe o que faz. Aleluia, 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 aleluia. Paulo disse: eu gostaria que todos falassem línguas. Paulo está dizendo: imagina que bênção que não seria. Aí ele conclui no verso 39, aí mesmo, verso 39.
Verso 39. Portanto, meus irmãos, busque com dedicação o profetizar, mas não proíbam o falar em línguas. Não proíbam o falar em línguas. Não proíbam o falar em línguas. Verso 40 diz, porém, que tudo seja realizado com decência e com ordem. Mas o que é importante, ele deseja que todos falem língua. E ele fala, não proíbe que fale em línguas. Aleluia. João Batista também diz que ele batizava com água, mas viria um após ele, que ele não era digno de amarrar a sandália, e este batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos capítulo 1, verso 5, Jesus também sustenta esta mesma palavra, diz, João Batista batizou com água, mas vós serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Já, aliás, Jesus, quando ele ordenou, antes dele ir, no ide de Jesus, lá em Marcos 16, eles ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado e quem não crê será condenado. Ele diz, e em meu nome, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Próprio Jesus dizendo, em meu nome falarão novas línguas. Bendito é aquele que vive para todo sempre. Quarto lugar, os apóstolos valorizavam o batismo com o Espírito Santo. Lá em Éfeso, os crentes ainda não eram batizados com o Espírito Santo, Atos 19, verso 1. Ainda não eram, mas eram crentes, mas ainda não eram batizados. E quem era o pastor de lá? Apolo, que também não era batizado. Apolo, um grande pregador, um grande mestre, conhecedor das Escrituras, Antigo Testamento, conhecia demais, tinha uma eloquência profunda para pregar, para ensinar, levava o povo a render aos pés do Senhor. Havia curas, havia milagres, mas um dia ele terminou o culto, tinha um casal lá, levou ele para casa, Áquila e Priscila, levou ele para casa. Pastor, só podia ir em casa jantar conosco? Sim, eu vou. Chegou lá e falou, pastor, está tudo maravilhoso, o senhor prega demais, mas nós estamos sentindo falta de algo. O senhor não prega sobre o batismo com o Espírito Santo. A igreja sentiu desejo. E aí diz, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Aí Paulo começou a conversar com ele. Ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. E aí Paulo disse, o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Então depois dele é Jesus. João Batista passou. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus Cristo. Verso 5. Verso 6. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito. Sabe que o Espírito, eles já eram crentes. Paulo orou por eles, para eles entenderem o que é o Espírito.
Depois, Paulo colocou as mãos sobre eles. Veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eis um sinal, um divisor de água, do diferença do passado para o momento ali. Depois que o Espírito Santo encheram eles todos, começaram a falar em línguas. Deixa eu te falar, existe sinal. Quando você receber o batismo, quando você for batizado, existe um sinal. Um sinal. Mas eu fui batizado, glória a Deus, aleluia, vamos tomar um café, vamos comer um lanche, vamos tomar um sorvete, eu fui batizado. Não. Quando o Espírito Santo descer, que te encher, você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Você já vai começar a ficar diferente. Aquela noite vai ser outra noite. Aquele resto da noite vai ser outra noite. Ou aquele dia vai ser um dia que você nunca possuiu, nunca tomou posse naquele dia. A diferença. Quando Apolo chega, pessoal falando em línguas estranhas, e Apolo também entrou no mesmo fogo para a glória do nome do Senhor Jesus. Foram cheios, começaram a falar em línguas. Quinto lugar, os crentes de Samaria que ainda não eram batizados no Espírito Santo. Eu estou falando de crente que ainda não era batizado. Atos capítulo 8, 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Agora deixa eu te perguntar. Os apóstolos ficaram sabendo lá em Jerusalém, os chefes, os pastor-presidente, lá em Jerusalém. Ficaram sabendo que em Samaria, através da pregação de Felipe, eles já tinham aceitado a palavra. Já eram crentes, já tinham sido batizados em Jesus, recebido Jesus. Já não está bom? Já vão para o céu. Já estão salvos. Mas não, eles saíram de Jerusalém e diz, ainda falta para aquele povo de Samaria. Eles precisam ter mais experiências. Eles precisam ter experiência. Aleluia. Deixa eu falar, não fica acomodado aí desse jeito. Não, já recebi Jesus, eu já sou crente. Agora estou só esperando o céu. Tem coisa boa para você desfrutar. Tem coisa gostosa para você saborear aqui na terra. Espiritual aqui na terra. Tem coisas lindas. Só não recebe quem não quer e quem não importa. E aquilo que está acomodado. Você vai sair deste gelo e entrar num fervor que você ainda não conhece. Se não houvesse necessidade, por que Pedro e João iam para Samaria? Eles foi exatamente por isso. Exatamente por isso. Lá já tinha chegado Jesus. Lá já tinha chegado a palavra. Lá eles já estavam preparados para morar no céu. Mas Pedro e João dizem, vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Verso 15, estes os chegaram, oraram com que eles recebessem o Espírito Santo. Pastor, mas como que é crente não receber o Espírito Santo? A gente vai tentar explicar depois. Oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Verso 16, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizado em nome de Jesus. Só aqui para vocês não esquecerem, na outra vez, quando Felipe pregou, ele só tinha o batismo de João Batista, que era do arrependimento. A esses aqui não, já tinha o batismo em Jesus Cristo, já tinha, mas ainda faltava.
Eles disseram, só tinha o batismo no nome de Jesus. Aí verso 17 diz assim, então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Ficou tudo normal, recebeu o Espírito Santo, ficou aquele gelo na igreja, tudo parado, ninguém se manifestou. Não. Verso 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos. Ele ofereceu dinheiro, mas isso é uma outra história, para também ter esse dom. Agora, como que ele viu se o Espírito é invisível? Como que ele viu? O que aconteceu será com aqueles irmãos? Então, lá em Éfeso, falaram em línguas estranhas e profetizaram. Aqui também do mesmo jeito. Quando você recebe o Espírito Santo, é visível. Alguém diz, está sendo batizado, 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 está sendo renovado, está sendo batizado, está sendo renovado, está sendo renovado, está sendo batizado, está sendo batizado, está sendo batizado. Deixa eu te falar, não tem jeito de não fazer barulho. Não tem jeito de fazer barulho. Aí eu digo, eu não gosto de igreja que faz barulho. Tem jeito. Quando desce o Espírito Santo, há barulho. Há barulho. Há barulho. Pastor, mas e se não tiver barulho, o Espírito Santo não estará lá? Não, o Espírito Santo está dentro de cada um de você. Cada um de você. Só que você pode estar quietinho, sentado aí. Ninguém te vê, você não fez barulho. E você pode levantar e vir aqui, aí todo mundo te viu. Então é isto que é o batismo. O Espírito Santo reagindo dentro de você. É o Espírito Santo te enchendo. Paulo diz, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Não recebe o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Sexto lugar, batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Olha que lindo. Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu. Em outra versão diz, caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqui explica que o Espírito Santo vem através da mensagem. Através da mensagem é que o Espírito Santo vem. Enquanto Pedro estava falando a respeito da crucificação, a respeito da ressurreição, a respeito da cruz, a respeito de Jesus, pregando para Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos. Oh, glória a Deus! Sobre todos da casa, não foi só sobre o centurião, não, sobre todos da casa. O Espírito Santo desceu sobre todos da casa. E aí tinha os crentes judeus que achavam que isso só acontecia com eles. E aí, para a surpresa deles, verso 45, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados do que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Por que que eles viram? Porque houve barulho, porque houve manifestação, porque houve línguas, houve profecia, porque quando o Espírito Santo desce, ninguém fica calado, ninguém fica calado. Então os judeus ali convertidos perceberam e admiraram, porque eles achavam que só acontecia como aconteceu em Atos capítulo 2, verso 46. Pois os que ouviram falar em línguas, exaltando a Deus. Verso 46. Pois os que ouviram falar em línguas, exaltando a Deus, seguiram e disse: pode alguém negar água? Engraçado que eles não eram batizados nas águas ainda. Cada lugar tem uma forma, é multiformas Deus trabalha. Eles não tinham
Pedro estava pregando a eles. Aliás, eles não tinham nem sido convertidos, mas na pregação, conforme eles foram crendo, Jesus já derramou o Espírito Santo, e em seguida Pedro disse: agora não tem jeito, como é que eu vou impedir a água do batismo? Se eles receberam o Espírito Santo como nós, se eles profetizam como nós, se eles falam em língua como nós, não tem jeito, vamos batizar eles. E batizaram toda a família de Cornélio. Interessante isso aqui, irmão, porque Pedro precisou explicar na igreja depois. Ficaram sabendo que Pedro foi na casa do gentio, pregou a palavra e foram batizados nas águas. Que a igreja talvez, não sei, disse que batizou com o Espírito Santo, estou meio que em dúvida. Aí Pedro começou a explicar esta situação. Lá no Atos capítulo 11, verso 16. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Tem muita gente que esqueceu disso. Tem muita gente que esqueceu disso. Então me lembrei, Pedro justificando com a igreja, então me lembrei do que o Senhor tinha dito. Quem disse foi o Senhor. Quem disse foi o Senhor. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quem disse foi Jesus. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quem disse foi Jesus. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí Pedro diz no 17: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que era então eu para que pudesse resistir a Deus. Sétimo lugar, triplicidade do batismo. Triplicidade do batismo. Gálatas capítulo 3, verso 6. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. 27. Pois os que em Cristo, diga comigo, em Cristo, foram batizados, de Cristo se revestiram, em Cristo foram batizados. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber do único Espírito. Então, quando nós somos batizados em Cristo, João diz no seu Evangelho, capítulo 16, que o Espírito Santo é que convence o mundo. O Espírito Santo é que convence o mundo. Então, quando eu e você foi batizado em Cristo, quem nos levou, quem nos batizou em Cristo, em Jesus, foi o Espírito Santo. Olha que coisa linda. O Espírito Santo batizou você em Jesus. Pastor, qual é esse momento? O momento que você se entregou a Jesus Cristo. O momento que você recebeu a salvação. O momento que você confessou o Senhor como Senhor e Salvador da tua alma. Você foi batizado em Cristo. Então, todos os crentes verdadeiros foram batizados em Cristo. O Espírito Santo chegou em você com a palavra, você se converteu e você foi batizado em Cristo, e agora você é uma nova criatura. Aleluia. Então o Espírito Santo batizou Cornélio em Cristo. Depois, Jesus batizou Cornélio com o Espírito Santo. Olha aqui, que coisa linda.
O Espírito Santo batizou Cornélio em Cristo, em Jesus. E Jesus reciprocamente batiza Cornélio com o Espírito Santo. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Amém. E agora, Pedro batiza Cornélio nas águas. Aleluia, 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 aleluia. Não é bonito isso? Não é bonito isso? Não é bonito isso? Não é bonito isso? O Espírito Santo vai buscar, batiza o indivíduo em Cristo, aí Cristo batiza ele com o Espírito Santo, aí o pastor batiza ele nas águas, para a glória do nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem pode ficar em pé? Quem pode ficar em pé? Atos capítulo 2, verso 1. Atos capítulo 2, verso 1. Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecoste, estava todos reunidos num só lugar. Verso 2. E de repente, veio do céu. De repente veio do céu um som. De repente veio do céu um som. Veio da onde? Veio da onde? Um som. Aleluia. Quantos estão com saudade desse som? Aleluia. Quantos estão com saudade desse som? Este som não terminou. Deixa eu te contar um segredo. Via de regra, todas as cartas, os livros terminam com amém. O livro de Atos não tem amém. O livro de Atos não tem amém, porque é uma continuidade. É uma continuidade. Isso não terminou. De repente veio do céu, do céu, do céu, um som. Um som. Quantos querem ouvir este som? Quantos querem ouvir este som? Quantos querem ouvir este som? Este som procura nesta manhã alguém que almeja, alguém que deseja, alguém que quer, alguém que deseja, alguém que sonha com isto. Este som está procurando um coração contrito, um coração que quer. Este som está procurando alguém com ouvido para o céu, para ouvir este som. Este som ainda existe, este som ainda existe, este som não apagou, este som não acabou, este som ainda existe, este som ainda existe. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu ver se tem som aqui. Deixa eu ver se tem um som aqui. Deixa eu ver se tem um som aqui nesta manhã. Aonde estão os batizados? Deixa eu ver se tem som aqui. Deixa eu ver se tem som aqui. Se tem som aqui. Este som não terminou. Este som não terminou. Este som ainda existe. Este som está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está procurando alguém que ouve. Ouça o som. Aleluia. Como um vento forte. Como um vento forte. Aleluia. De novo, ó, não vem de pouquinho não. Vem para encher a casa. 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 Tenha desejos, tenha desejo de ouvir este som. Verso 3: e viram o que aparecia, línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Verso 4: e todos foram cheios. E todos foram cheios, e todos foram cheios,
e todos foram cheios, e depois de ser cheios, falaram em línguas. Todos foram cheios, e o Espírito Santo capacitava, e todos foram cheios. Quantos querem ouvir este som? Quantos querem ouvir este vento? Quantos querem ser cheios? A partir de hoje, juventude. A partir de hoje, criança. A partir de hoje, adulto. A partir de hoje, velhos. A partir de hoje, começa a gritar por este som. Aleluia. O som do Espírito, 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 o som que enche, o som que enche, o som que capacita, o vento que traz a línguas, recebe aí para a glória de Deus. Ele batiza, Ele batiza, Ele batiza, Ele ainda batiza, Ele ainda batiza, Ele ainda batiza. Deixa eu ver se alguém crê aqui, deixa eu ver se alguém crê aqui, deixa eu ver se alguém crê aqui. Levanta a tua mão como sinal de crença. Você crê, Ele batiza, Ele batiza, Ele batiza, Ele batiza, Ele batiza, Ele batiza. Este som está vivo, este som está vivo, este som está vivo entre nós. Não deixa apagar, não deixa apagar, não deixa apagar esta chama, não deixa apagar esta chama, não deixa apagar esta chama. Acaincho remedais, labrai. Tenha experiências de línguas, de novas línguas. Tenha experiência de línguas. Tenha a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Você já é batizado em Cristo, já é batizado pelo pastor nas águas, mas recebe hoje o batismo com o Espírito Santo. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Os filhos profetizarão, as filhas profetizarão, os velhos terão visões, e até os servos receberão o Espírito Santo. Você crê, você crê, você crê, você crê, você crê, você crê, você crê. Você sabia que o Senhor está com saudade da sua língua? Está com saudade. A parte dele ele fez um dia, e você parou, você calou, você foi intimidado por alguma coisa. Mas o pastor da igreja está dizendo hoje: pode fazer barulho, 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 pode fazer barulho. Extravaga aí a forma que Deus te usar. É no seu temperamento mesmo. Não precisa ter o meu, é o seu mesmo. É desta forma aí. Mas fala, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Deixa o Espírito te encher. Deixa o Espírito te encher. Somos pentecostais. Estamos com saudade de barulho do Espírito. Estamos com saudade do barulho deste vento, saudade do barulho deste som. Quando não há o que fazer, estamos com saudade. Deixa o Espírito Santo te encher. Senhor, aleluia. À meia-noite cantarei. Quando você não quer, porque você está contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que é para você buscar, é para você dedicar e buscar. Se você não quer o batismo, você está contra a Bíblia. Porque a Bíblia recomenda para você dedicar aos dons espirituais.
Se você é contra os dons espirituais, logo você tem que tirar a página da Bíblia da sua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor que fez os céus e também a terra. Oh. Você vai participar falando línguas. Você vai comer o pão falando em línguas. Faz um propósito com Deus. Jesus, quando eu tocar, quando eu comer o pão, enrola a minha língua aí, Jesus. Quando eu tomar o cálice, enrola a minha língua aí, Jesus. Fala para Jesus, porque é Jesus quem te batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem te batiza com o Espírito Santo. Fala para Jesus: a hora que eu tomar o cálice, Jesus, desce sobre mim o fogo para que eu fale línguas. Quando eu comer o pão, Senhor, desce sobre mim o fogo para que eu fale. Adai, Sheme, cantarai. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quantos estão sentindo? Quantos estão sentindo? O Espírito Santo.